Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai desmontar e entender um guia prático sobre como planejar e conduzir jogos de RPG de terror. O foco é bem específico, né? O universo de World of Darkness. Isso. E o material que a gente analisou promete otimizar o tempo de planejamento, sabe? Para nos ajudar a fugir daquelas armadilhas clássicas que acabam frustrando todo mundo na mesa. Nossa missão aqui é extrair as melhores estratégias, não para criar um roteiro de ferro, mas para construir uma experiência de narrativa que seja de fato colaborativa. Exato. E o ponto central do guia, o que realmente me chamou a atenção, é essa busca por um equilíbrio. É uma dança delicada, sabe? Entre ter uma estrutura mínima, um planejamento cuidadoso e, ao mesmo tempo... Ter a flexibilidade para improvisar. Exatamente. A ideia é que a história não seja algo que uma pessoa conta para as outras, mas algo que o grupo todo constrói junto, em tempo real. É aí que a mágica acontece. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, que, no caso, é onde tudo costuma dar errado. O guia é muito inteligente ao apontar primeiro as armadilhas, os erros mais comuns no planejamento. E o primeiro é um clássico. Aquele foco excessivo no enredo, no cenário, nas grandes conspirações políticas. Esquecendo totalmente das personagens. Totalmente. Que deveriam ser o centro de tudo. E esse primeiro erro, ele já expõe a tensão fundamental de qualquer RPG, que é a visão de quem está narrando contra a liberdade de quem está jogando. O material traz um exemplo disso que é quase cômico de tão trágico. Sim, é doloroso de imaginar. A cena é a seguinte: primeiro dia de jogo, e cada jogador recebe um dossiê com 30 páginas. 30? Ele está detalhando a política da cidade, os NPCs importantes, as facções, mas nenhuma linha sobre como as personagens deles se encaixavam naquilo. Eram basicamente turistas. Exato. Turistas com um guia de viagem muito complicado. E o resultado, claro, não podia ser outro. Assim que os jogadores começaram a agir, a fazer coisas que não estavam previstas naquele calhamaço de informações, a pessoa que narrava ficou visivelmente irritada. A história dela estava sendo arruinada. Pois é. Um enredo tão rígido não é uma história, é uma camisa de força. E os jogadores vão sempre tentar se livrar dela. Mas o extremo oposto também é um problema. E o guia aponta isso muito bem. Ah, sim. Que é focar tanto nas personagens a ponto de não ter enredo nenhum. A pessoa que narra basicamente senta e espera para ver o que os jogadores vão fazer, planejando improvisar tudo a partir dali. É. A não ser que seja um gênio da improvisação, a chance de a sessão ser frouxa e sem direção é enorme. Sim, e essa é uma armadilha especialmente perigosa para quem adora improvisar. A pessoa confia tanto na própria capacidade de criar na hora, que esquece que os jogadores precisam de algo para reagir. Um ponto de partida. Isso. A improvisação brilha quando tem uma faísca para começar, não um vácuo. Sem um plano mínimo, quando os jogadores fazem algo inesperado, a reação de quem narra pode ser desesperada. Tipo... Joga um monstro super poderoso na frente dele só para ganhar tempo. Ou pior, acaba punindo o grupo por ter tido uma ideia que não foi antecipada. Aí o tempo perdido não foi na preparação. Não. Foi na sessão de jogo que começa a desmoronar. E tem outra armadilha que o material aponta que, nossa, eu acho que todo mundo que já narrou um jogo já caiu nela alguma vez. Qual? Os NPCs que roubam a cena, sabe? Ah, sim. Os queridinhos do narrador. Exato! Aqueles personagens do narrador que são tão incríveis, tão poderosos, que as personagens dos jogadores viram uma mera plateia. Isso toca num ponto crucial sobre o uso de material pronto, de aventuras publicadas. O guia argumenta que é praticamente impossível pegar uma aventura dessas, ler e usar direto da caixa e esperar que seja uma boa experiência. Não funciona, né? Não funciona. O verdadeiro trabalho de quem narra é o de um alfaiate. É preciso ajustar tudo para o seu grupo. É pegar um NPC genérico e pensar, quem do meu grupo odiaria essa pessoa? Então, você substitui. Ah, que interessante! Pega um local qualquer e o transforma no bar onde uma das personagens costumava ir quando era mortal. Essa personalização é tudo. Se ater rigidamente ao texto leva à paralisia no momento em que os jogadores, inevitavelmente, viram à esquerda quando o livro dizia para virar à direita. Certo. Então, se preparar demais é ruim. E se preparar de menos também é. O que fazer? A solução que o guia oferece é tão simples que parece óbvia, mas é onde
tudo deveria começar. Conversar com os jogadores. Exatamente. Descobrir que tipo de história eles querem viver. E para facilitar essa conversa, o material dá uma técnica brilhante. Peça a cada jogador apenas 2 coisas. Simples assim. Uma coisa que a personagem quer. E uma coisa que a personagem teme. Isso. Pode ser uma pessoa, um objeto, uma memória, vingança, redenção, qualquer coisa. Esse exercício de 5 minutos te dá, de bandeja, uma teia de motivações, conflitos e ganchos. A história já nasce pessoal. Já nasce com riscos emocionais para aquelas personagens. O exemplo que eles dão é perfeito para ilustrar o poder disso. Imagina uma personagem vampira que quer, mais do que tudo, recuperar sua humanidade. Ok. Reencontrar sua família mortal. Por quê? Porque a culpa pelo que ela se tornou é paralisante. Pronto. Só com isso você já tem um motor para uma crônica inteira de terror pessoal e drama. Ok, então, com essas ideias poderosas em mãos, o próximo passo é montar um esqueleto de enredo. E o guia é bem direto. Não tenha medo de usar um clichê. É um ótimo ponto de partida. Sim, porque as ações e personalidades dos jogadores vão com certeza transformar esse clichê em algo totalmente novo e inesperado. Exatamente. O exemplo prático usado é uma variação da história do Drácula, que todo mundo conhece. A premissa é simples. Um vampiro muito antigo e poderoso, um Matusalém, está vindo para a cidade a bordo de um navio. E Um líder vampiro local, temendo o caos que essa chegada vai causar, contrata os jogadores para interceptar o navio e impedir que o ancião desembarque. Simples, direto e cheio de potencial. essa premissa básica já explode possibilidades, né? Se a gente expande um pouco, já dá pra ver as facções se formando. Sim, com certeza. Quem na cidade está apavorado com a chegada desse Matusalém, quem, pelo contrário, vê isso como uma oportunidade de poder. E quem está só esperando o caos se instalar para tirar algum proveito. Mas... E aqui está o pulo do gato para otimizar o tempo. O guia adverte. Não perca horas definindo a lealdade e a história de cada vampiro da cidade. Ah, isso é uma armadilha fácil de cair. Muito. Isso é criar um mundo para si mesmo, não para o jogo. O foco tem que ser exclusivamente nos NPCs com quem os jogadores vão interagir diretamente. O resto é só pano de fundo, ruído. É contraintuitivo, né? Num jogo chamado Vampiro. A dica é focar em mortais. Pois é. A dica de ouro do material é focar nos NPCs mortais. O autor do vídeo diz que, com o tempo, os jogos dele passaram a ter muito mais humanos do que vampiros. Totalmente contraintuitivo. Mas a razão por trás disso é o que sustenta todo o gênero de terror pessoal. O contraste? O contraste. Os mortais são o espelho. São eles que lembram as personagens vampíricas da humanidade que perderam. Eles são a âncora que conecta o sobrenatural ao mundano. E é nesse contraste que o verdadeiro horror reside. Exatamente. E não precisa ser nada complexo. O senhorio cobrando aluguel, o dono da loja de conveniência que trabalha 24 horas. O guia dá um exemplo disso que é sensacional. Imagina a cena. A personagem recebe uma ligação desesperada. O navio do Matusalém acabou de atracar no cais. É agora ou nunca. Ela sai correndo do apartamento, adrenalina 1000. Ok. Mas ao bater a porta, ouve um grito vindo do apartamento da vizinha. Aquela que vive um relacionamento abusivo. E aí? Pois é. O que ela faz? Vai salvar a cidade da ameaça sobrenatural ou ajuda a pessoa que está sofrendo ao seu lado? Isso é tensão pura, criada com elementos muito simples. A escolha que a personagem fizer diz tudo sobre ela. Não tem resposta certa. Nenhuma. É nesse tipo de dilema que o jogo brilha. E essa capacidade de criar cenários, de gerenciar informações, de improvisar, é uma habilidade tanto. Sabe esse tipo de raciocínio estratégico? De imersão em sistemas complexos e de pensamento rápido? É interessante como isso se parece com o desafio que muita gente enfrenta em outra área. A preparação para provas e concursos. A conexão é total. As habilidades são extremamente transferíveis. Num RPG, você está o tempo todo gerenciando recursos, antecipando as consequências das suas ações e processando um monte de regras e informações para tomar a melhor decisão. É um treino mental fantástico. Exatamente. Há quem diga que quem gosta de RPG tende a ser uma pessoa mais criativa, com um bom raciocínio lógico e mais envolvida com leitura.
Esse perfil de quem consegue se aprofundar em um sistema complexo e traçar estratégias para vencer um desafio se encaixa perfeitamente na jornada de estudos. Para vestibular, concurso público, concursos militares. A prova da OAB e até a residência médica. É o mesmo tipo de foco e dedicação. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Mas voltando ao nosso cenário, aquela escolha no corredor. Certo. Já temos o terror político, com a ameaça do ancião chegando, e o terror pessoal, com o dilema da vizinha. O guia então nos mostra como adicionar uma terceira camada, o terror visceral. Digamos que os jogadores decidam ignorar a vizinha e correr para o cais. A escolha deles tem uma consequência. Ao chegarem lá, a cena não é de uma conspiração silenciosa, é um massacre. Aí o narrador pode mergulhar na descrição. Isso. Os corpos dos estivadores, o cheiro de sangue no ar, o silêncio perturbador do local. A ameaça deixa de ser abstrata e se torna terrivelmente concreta. E a missão muda completamente na mesma hora. Não é mais sobre impedir um desembarque. Agora é investigar uma cena de crime brutal e caçar um monstro que já mostrou do que é capaz e está solta na cidade. A tensão da caçada se junta à mistura. E o ponto mais fascinante é que, como o guia demonstra, em talvez uns 20 minutos de planejamento seguindo essas ideias, você já tem uma crônica pronta para começar. Uma crônica com terror político, pessoal, visceral e de caçada. Tudo construído com blocos de montar flexíveis, não com roteiro de páginas e páginas. Certo, mas aí vem a pergunta de $1 milhão de todo narrador. Ah, sim. E se os jogadores simplesmente não se importarem? E se eles ignorarem a ligação sobre o navio, ignorarem a vizinha e decidirem que a melhor coisa a fazer naquela noite é abrir uma casa noturna? Essa grande prova de fogo da flexibilidade. E a resposta do guia é elegante e poderosa. Se os jogadores não vão até a história... Traga a história até eles. Exato. Mas como evitar que isso pareça forçado? Tipo, que coincidência que o problema veio bater justo na minha porta. Como o guia sugere contornar essa sensação de roteiro? A chave é tornar a conexão pessoal e inevitável. No nosso exemplo, o Matusalém chega ao cais, não encontra a recepção que esperava e, sendo um predador esperto, começa a investigar quem são os outros vampiros da cidade. Ok. Uma noite, perto do amanhecer, alguém bate na porta do refúgio dos jogadores. É ele. Nossa! Encharcado de chuva, coberto de sangue, e ele não está ali para uma briga. Ele olha para uma das personagens e revela uma conexão esquecida. Ela é a última descendente viva da linhagem dele. Uau! Ok, isso muda tudo. O problema que era político e distante, um trabalho, agora é a coisa mais pessoal do mundo. Exato. Quem narra não está forçando o grupo a voltar para o trilho da história. Está pegando a escolha deles, a inércia, e a transformando no novo centro da narrativa. É brilhante. É isso. O segredo não é ter uma sequência de cenas ABC. É ter algumas cenas ou ideias fortes na manga, como essa da revelação, e saber o momento certo de usá-las. Para reagir ao que os jogadores fazem? Isso. O material menciona a inspiração em quadrinhos noir, como os de Ed Brubaker e Sean Phillips, para criar esses momentos de impacto. Uma traição, um mistério? Uma revelação chocante. São cenas modulares que você pode encaixar na história quando ela precisar de um empurrão. Então, no fim das contas, a grande lição aqui é que preparar um RPG de terror não tem nada a ver com escrever um romance para que outras pessoas o encenem. É sobre ser um arquiteto. Sim, você constrói uma estrutura flexível, um parque de diversões sombrio, cheio de ideias envolventes, riscos pessoais e cenas em potencial. E tudo isso gira em torno das personagens. É um processo colaborativo do começo ao fim. A preparação mais eficiente é aquela que já começa com um convite para os jogadores ajudarem a construir o mundo,
que usa as motivações deles como a fundação de tudo e que se mantém aberta e adaptável o suficiente para que as escolhas mais malucas e inesperadas deles se tornem no final. Os momentos mais memoráveis da história. Exatamente. Isso nos deixa com uma última provocação. O guia foca muito nos elementos do RPG de terror: culpa, medo, violência, perda da humanidade. Sim. Mas como esses mesmos princípios, planejamento eficiente, foco nos jogadores, estrutura flexível, poderiam ser aplicados em outros gêneros. Se a gente estivesse preparando uma aventura de alta fantasia, um mistério de ficção científica ou um thriller político, quais seriam os pilares emocionais equivalentes? A estrutura funciona para qualquer história, mas os ingredientes, esses certamente